gente gosta de falar, né, que é uma homenagem à grande escritora Pagu, Patrícia Galvão. Ele é um núcleo de estudos de gênero que iniciou suas atuações em 1993 na Unicamp, e ele parte de pesquisas pioneiras no Brasil, né, que aconteceram dentro da própria Unicamp, que eram pesquisas mais voltadas para a questão de pensar as desigualdades sociais nas relações entre mulheres e homens no Brasil daquele momento. Então ele é um núcleo que parte dessa percepção de que nós não vivemos numa sociedade igualitária interior, né, que pelo menos tem uma distribuição equitativa de poderes, de ações nas relações de gênero. Nós somos um núcleo muito interdisciplinar, que tem historiadoras, tem antropólogas, tem pessoas da linguística, enfim, de vários campos do saber, num momento de investigar como que esses campos do saber problematizavam ou não problematizavam essas questões. Que aos poucos a gente vai avançando em termos conceituais de perceber a pluralidade. Então, se não se fala mais da categoria mulher, se fala mulheres, aí então a gente vai... Tá, mas por que a categoria gênero começa a ser uma categoria importante? Porque ela faz com que a gente pense as questões de modo relacional. Então, tudo aquilo que diz respeito à constituição do que é do campo, da condição do feminino, da feminilidade, da corporalidade dessa mulher ou dessas mulheres, também diz respeito a questões de masculinidade, de como, né, se constrói masculinidade na sociedade. Gênero realmente é uma categoria-chave no entendimento das relações sociais como um todo. Como que, de alguma maneira, por exemplo, campos profissionais são atingidos, então, a relação gênero e trabalho. É fundamental, quando a gente vai discutir trabalho, a gente pensar como que as relações de gênero impactam nas condições de trabalho das mulheres, né? Se a gente vai discutir maternidade ou sexualidade, como é que as questões de gênero perpassam isso? Vai discutir representação, representatividade, como é que gênero impacta isso? Então, a gente tem realmente buscado uma perspectiva bastante ampla de como o gênero realmente impacta a sociedade contemporânea como um todo, né? Então, as pesquisas elas têm esse caráter. E é claro que elas vão servir de orientação e de base quando se debate questões mais gerais de políticas públicas. Por exemplo, pesquisas que envolvem questões de transexualidade, pesquisas que envolvem questões da sexualidade como um todo, e, enfim, acho que são vários os impactos sociais das pesquisas, que não necessariamente são imediatos, mas que a longo prazo contribuem muito para a gente ter um entendimento maior de como essas dinâmicas de desigualdade são produzidas e como que elas podem ser superadas. Nós estamos muito apreensivos em relação a verbas para pesquisa, né, a legitimidade do nosso trabalho e as condições de trabalho, a manutenção das nossas condições de trabalho e a garantia de que a gente possa continuar fazendo pesquisas de qualidade e sem sofrer nenhum tipo de censura nos importantes temas e questões que a gente toca, né? Nós lidamos com um tema sensível e que, de alguma maneira, impacta, nesse momento, os debates éticos e políticos da sociedade contemporânea. Então, por exemplo, deve ou não discutir gênero na escola, ou por que discutir gênero na escola. Então, quando a gente problematiza a questão da violência sexual nas relações entre adolescentes, por exemplo, né? Como não realizar pesquisas ou desenvolver trabalhos que envolvam essas temáticas. Então, é claro que o nosso desafio maior é conseguir fazer o nosso trabalho com qualidade e com a divulgação necessária das nossas pesquisas. Eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero e editora do Cadernos Pagu. É o carro-chefe do núcleo, né, onde a gente publica a produção brasileira na área de estudos de gênero. A revista se consolidou, ela é uma referência nacional e internacional
no grande campo de estudos de gênero e agora trabalhando sobre os discursos de ódio, né? No momento em que isso tem se proliferado, que a gente vê claramente desde outubro de 2018, pesquisando grupos que, pela primeira vez, aparecem de uma forma mais organizada no Brasil, por exemplo, as antifeministas. Não é fácil a gente estudar a direita, né, no Brasil, particularmente porque nós, feministas, nunca sofremos um ataque tão grande, tão forte como temos sofrido agora. A gente sabe que as questões de gênero, que a ideologia de gênero está sob ataque no Brasil. O papel da tecnologia, né, dessa popularização da tecnologia, do acesso mesmo das mídias digitais, que eu acho que influencia mesmo numa mudança de comportamentos. Não quer dizer, como muitos pensavam, né, teóricos, analistas deste campo, que a tecnologia podia ser uma forma de apagamento das diferenças. Isso não é verdade, né? As diferenças são mais expostas, né? Como eu costumo dizer, você tem uma eliminação, uma diminuição do que antes a gente conhecia como politicamente correto. As pessoas pensavam, mas não diziam. Agora as pessoas dizem o que pensam. O que, para nós, é um vasto campo de pesquisa. Esse discurso de ódio, que a princípio é dirigido às feministas, ele tem uma intersecção muito clara com ser contra a população LGBT, ser contra aquilo, né, que se pensa ser da ala da esquerda. Tudo isso está articulado nesse discurso que é dirigido ao feminismo. A minha produção específica, por exemplo, também ela tem sido sobre prisões femininas, né? Tem sido utilizada na articulação de preparo para funcionários que vão acabar atuando no sistema prisional do Estado de São Paulo. A creche, por exemplo, é uma interface de resultado da produção de ciência e sociedade civil e política pública. Como os estudos sobre trabalho e mulheres trabalhadoras nas décadas de 80 foram mostrando o quanto que havia necessidade de uma instituição pública que abarcasse o atendimento das crianças dessas mulheres. Mesmo as demandas da sociedade civil são produzidas e analisadas a partir da universidade, e quais são as melhores resoluções para essas demandas muitas vezes têm sido empreendidas a partir de centros e núcleos como o Núcleo de Estudos de Gênero Pagou. Pensando na Marisa Correia como uma fundadora do núcleo, né? A Marisa Correia se voltava muito especificamente para a produção de ciências jurídicas, né? Então, por exemplo, o feminicídio, quando a Marisa Correia começou os seus estudos sobre assassinatos de mulheres pelos seus maridos, por namorados, feminicídio não era necessariamente uma categoria jurídica. E, a partir de estudos como os da Marisa Correia, se produz a categoria jurídica, por exemplo, do feminicídio. Na década de 80, por exemplo, o que hoje ela é professora colaboradora do NU, a Maria Filomena Gregori fez uma pesquisa etnográfica no SOS Mulher, que era um precursor do que viria a ser, mais para frente, as delegacias de defesa de mulheres, que são aparelhos de Estado especificamente pensados para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. A Vânia Pazinato teve um papel imprescindível na formulação da Lei Maria da Penha, como uma pesquisadora que se debruçou nos estudos estatísticos e qualitativos no âmbito da violência doméstica, e por meio das suas pesquisas é que foi, inclusive, possível uma das grandes contribuições para a formulação da Lei Maria da Penha. As devolutivas que têm sido dadas para a sociedade como um todo, né, têm sido no âmbito da própria atuação na implementação de políticas públicas voltadas para a igualdade das relações entre homens e mulheres e outras
e outros sujeitos que podem estar em situações de subalternidade, violência.